Bom, vamos estudar agora o controle do volume sistólico e o débito cardíaco. Bom, quando se fala em débito cardíaco, está se referindo à quantidade ou volume de sangue que é entregue pelo coração. Entregue para quem? Entregue para o sistema circulatório. Desse modo, então, o débito cardíaco é uma estimativa para avaliar a eficiência do coração ou então o desempenho ventricular, uma vez que são os ventrículos que ejetam sangue ou para a circulação pulmonar ou para a circulação sistêmica. O débito cardíaco é então definido como sendo o volume de sangue ejetado pelos ventrículos por um período de tempo, geralmente 1 minuto. Desse modo, então, o débito cardíaco é produto da frequência cardíaca multiplicado pelo volume de ejeção, também chamado de volume sistólico. Por exemplo, em um coração em repouso, a frequência cardíaca é de 70 batimentos por minuto e o volume médio de ejeção ventricular é de 70 ml por sístole, nós obtemos então o débito cardíaco como sendo produto da frequência cardíaca, 70 batimentos por minuto, multiplicado pelo volume sistólico ou volume de ejeção de 70 ml. Logo, então, chegaremos ao valor do débito cardíaco como sendo de 4.900 ml por minuto. E desse modo, nós poderíamos arredondar esse débito cardíaco para um valor próximo de 5 litros por minuto. De modo geral, o débito cardíaco é o mesmo para ambos os ventrículos. E claro que em condições patológicas, isso pode tornar-se desigual. Além disso, o débito cardíaco não é um valor fixo e, portanto, pode ser continuamente ajustado para atender às mudanças na demanda. Por exemplo, o débito cardíaco é reduzido em aproximadamente 10% durante o sono, uma vez que a musculatura esquelética, por exemplo, encontra-se em repouso. Desse modo, a demanda é baixa. Podem aumentar aproximadamente 30% em condições de estresse, como por exemplo a raiva ou o medo. Aumentam até 40% durante a gestação e aumentam em mais de 4 vezes durante os exercícios intensos, ultrapassando o valor de 20 litros por minuto. Bom, e como então o débito cardíaco é produto da frequência cardíaca e do volume de ejeção, consequentemente, variáveis que influenciam tais condições interferem no débito cardíaco. E desse modo, nós vamos começar estudando as influências sobre o volume sistólico. E como nós podemos observar na respectiva figura, o volume sistólico ou volume de ejeção depende da interação de 3 fatores: a pressão de enchimento ou pressão diastólica final, o que se reflete no grau de estiramento ou alongamento do miocárdio antes do início da contração,
o que é chamado de pré-carga, podendo este resultar em um aumento da força de contração, o que é chamado de mecanismo de Frank-Starling, e essa pressão de enchimento, o volume diastólico final, depende da quantidade de sangue que retorna ao coração, portanto, depende do retorno venoso, seja pelas veias cavas ou pelas veias pulmonares. Esse retorno venoso é influenciado por 3 fatores, começando pela bomba da musculatura esquelética. Essa bomba é aquela que proporciona o fluxo sanguíneo, fluxo venoso, pela compressão das veias que ocorrem quando a musculatura esquelética é contraída, como por exemplo, o exemplo que nós vimos em aulas anteriores da contração dos músculos gastrocnêmios. A segunda bomba é a bomba respiratória, proporcionada por mudanças na pressão abdominal e torácica durante o ciclo respiratório, durante a ínse e a expiração. E por último, o retorno venoso também é influenciado pela atividade simpática das veias. Bom, outra variável que influencia no volume sistólico é a contratilidade cardíaca, também chamado de efeito inotrópico. Efeito inotrópico que pode ser positivo quando há um aumento na força de contração da musculatura cardíaca, ou negativo quando há uma diminuição na força de contração da musculatura cardíaca. E isso ocorre por agentes neurohumorais do sistema nervoso autônomo, noradrenalina ou acetilcolina, ou então por agentes circulantes, como por exemplo a adrenalina ou a angiotensina 2. E o outro fator que influencia no volume sistólico é a pressão arterial, que se opõe à ejeção ventricular, ou seja, é a resistência ou a pressão que mantém a válvula aórtica ou a válvula do tronco pulmonar fechadas. E desse modo, essa pressão que se opõe à ejeção ventricular é a chamada pós-carga. Bom, vamos estudar primeiro as influências na pré-carga ou mecanismo Franklin-Starling. Bom, nos músculos estriados, a força gerada por uma fibra muscular está diretamente relacionada ao comprimento do sarcômero. Por exemplo, na respectiva figura, nós temos uma tira relaxada do miocárdio. Perceba que ela está fixa a um transdutor de força e está sendo esticada até um determinado comprimento por um peso. Esse peso é chamado de pré-carga. E no coração, essa pré-carga é representada pelo volume sanguíneo. Volume sanguíneo nos ventrículos. Desse modo, você percebe que essa pré-carga é então a força que estica a fibra muscular. Agora, digamos que aqui no meio da fibra muscular há um eletrodo que gera um estímulo elétrico
proporcionando assim a contração dessa musculatura. Com esse experimento, é possível gerar um gráfico correlacionando a curva de comprimento e tensão. Nesse gráfico, o eixo horizontal representa o comprimento da fibra, o comprimento que a fibra foi esticada em milímetros. E o eixo vertical representa a tensão, ou seja, a força de tração muscular. Note que quanto mais alongada a fibra muscular está, maior é a sua força de tração. E quanto menos esticada ela está, menor é a sua força de tração. Vamos analisar agora um segundo gráfico que avalia a força de contração ou força de tração, sendo observada pelo eixo vertical, com o comprimento do sarcômero, sendo observado no eixo horizontal. Perceba que a força de contração ou de tração é máxima quando o sarcômero encontra-se alongado por uma pré-carga. Já a força de contração é menor quando o sarcômero encontra-se menos alongado. E, obviamente, um alongamento excessivo reduz a força de contração, como nós podemos observar no primeiro gráfico, e como nós podemos observar uma tendência de queda no segundo gráfico. E isso se deve porque o alongamento excessivo torna os miócitos mais rígidos. Bom, em vivo e em condições fisiológicas, o cardiomiócito trabalha com o comprimento do sarcômero entre 1,8 micrômetros e 2 micrômetros. E como você pode observar, esse gráfico mostra uma linha branca e outra linha azul. A linha branca mostra um aumento da força de contração conforme o comprimento do sarcômero aumenta e demonstra também que essa força de contração é maior quando a concentração intracelular de cálcio também é maior. Já a linha azul também mostra um aumento da força de contração conforme o comprimento do sarcômero aumenta. No entanto, nessa situação, as concentrações de cálcio intracelular são consideradas fisiológicas, portanto, menores do que a linha branca. Desse modo, nesse gráfico, é possível tirar duas conclusões. A primeira, que a força de contração aumenta conforme o comprimento do sarcômero aumenta, e a segunda, que essa concentração também é influenciada pela concentração de cálcio intracelular. E além disso, pode-se dizer que o maior alongamento das fibras diminuem a sobreposição dos filamentos de actina e miosina, o que aumenta a exposição ou a afinidade dessas moléculas ao cálcio, o que também está associado
a essa maior força de contração quando o músculo aumenta o seu comprimento. Em resumo, nós podemos dizer que no mecanismo Frank-Starling, a energia de contração do coração intacto, aumenta em função da distensão diastólica. Ou seja, quanto maior o enchimento ventricular, maior a força de contração dos ventrículos. Bom, vamos usar agora a mesma ilustração para nós entendermos o fenômeno ou a influência da pós-carga. Nós podemos observar então na figura que a pré-carga é a força que distende, que estica, que traciona o músculo. E nós podemos observar também que em cima da pré-carga há dois pequenos pesos ou forças que também irão resistir à contração da musculatura. E essa resistência extra é a chamada pós-carga. Desse modo, para os ventrículos se contraírem e ejetarem o sangue, eles têm que vencer a resistência gerada pela pós-carga, que no caso é a pressão arterial na aorta ou no tronco pulmonar, que tem que ser deslocada. Vamos analisar o respectivo gráfico. Temos então no eixo horizontal o valor da pós-carga ou da resistência, dado aqui em gramas. E no eixo vertical, nós temos a velocidade de encurtamento das fibras, dado em milímetros por segundo. Desse modo, então, esse gráfico representa uma análise da curva da pós-carga em relação à velocidade de encurtamento ou contração. Bom, antes de analisar o gráfico, é importante você saber que quando um músculo é submetido a uma alta pós-carga, ele é obrigado a manter uma força fixa, ou seja, uma contração isotônica. Desse modo, a linha azul representa uma contração isotônica iniciada com 10 milímetros de comprimento, enquanto a linha branca representa uma contração isotônica iniciada com 8 milímetros de comprimento. Portanto, nós poderíamos dizer que a linha azul é uma pré-carga alta, uma vez que ela está mais esticada, e a linha branca uma pré-carga baixa. Portanto, a fibra está menos esticada. Desse modo, você pode observar que a velocidade de encurtamento da fibra ou de contração diminui à medida que a pós-carga aumenta. E isso também é observado na linha azul. A velocidade de contração diminuindo à medida que a pós-carga vai aumentando. No entanto, você pode observar que quando comparado a fibra cuja sua contração isotônica
inicial possui um comprimento de 8 milímetros, a fibra de 10 milímetros possui uma maior velocidade de encurtamento, bem como é capaz de vencer pós-cargas maiores. Vamos analisar o gráfico abaixo. Temos então no eixo horizontal a pós-carga e no eixo vertical a capacidade de encurtamento das fibras, dado em milímetro. Bom, você pode observar que a capacidade de encurtamento é menor nas fibras cujo comprimento inicial é de 8 milímetros. E essa capacidade de encurtamento vai diminuindo à medida que a pós-carga vai aumentando. Já a fibra cujo comprimento inicial é de 10 milímetros, nós podemos observar a mesma situação. A capacidade de encurtamento vai diminuindo à medida que a pós-carga vai aumentando. No entanto, a capacidade de encurtamento é maior do que as fibras de 8 milímetros. Logo, nós podemos concluir que a pós-carga prejudica o encurtamento das fibras ou prejudica a contração das fibras. Então, pós-carga prejudica o encurtamento das fibras musculares. Bom, mas qual que é o problema disso tudo? Para manter um constante volume sistólico quando a pós-carga aumenta, o ventrículo tem então que aumentar a sua força de contração. Isso requer uma maior necessidade de oxigênio, uma vez que mais ATP está sendo consumido. E se esse aumento da pós-carga torna-se crônico, as células ventriculares se hipertrofiam. Bom, até aqui nós estudamos as mudanças na energia contrátil provocadas por mudanças no comprimento da fibra. No entanto, a energia contrátil também é regulada por influências neurohumorais, ou seja, nós estamos falando de uma regulação extrínseca, aquela que não é controlada pelo próprio coração. A informação vem de fora, vem de outro tecido, vem de outro sistema. Os agentes que possuem influência sobre a contratilidade cardíaca são chamados de agentes inotrópicos, sendo estes definidos como toda substância química que afeta a contratilidade cardíaca, sendo o efeito proporcionado por esses agentes o efeito inotrópico, podendo este ser um efeito inotrópico positivo, ou seja, que aumenta a força de contração do músculo cardíaco, tendo como principais agentes a noradrenalina, a adrenalina, a angiotensina 2 e os íons de cálcio. E o efeito inotrópico negativo, que, portanto, diminui a força de contração da musculatura cardíaca, tendo como principal agente a acetilcolina. E além desses agentes que são fisiológicos,
há também os agentes inotrópicos externos, né? Ou as drogas ou fármacos inotrópicos. Bom, a atividade simpática do coração é aumentada durante condições como, por exemplo, o exercício físico, a ortostase, o estresse, a hemorragia e tantas outras condições. Nesses casos, onde há um predomínio da atividade simpática, as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina interagem com receptores beta-adrenérgicos do tipo 1, que encontram-se nos cardiomiócitos do coração. Como resultado dessa interação com seus receptores, que portanto são receptores acoplados à proteína G, no caso a proteína GS estimulatória, há então uma ativação da enzima adenilatociclase, que quando ativada catalisa a conversão de ATP em AMP cíclico, que é um mensageiro celular, e com a sua concentração aumentada, ele então ativa a proteína quinase dependente do AMP cíclico, a APKA. Essa proteína catalisa a fosforilação dos canais de cálcio do tipo L, os canais dependentes de voltagem do tipo L. Com essa fosforilação, há uma maior probabilidade desses canais permanecerem abertos por um período de tempo maior, criando assim um aumento resultante de correntes de cálcio para o interior da célula. Cálcio que, como nós já vimos, é importante para a formação das pontes cruzadas, o que contribui para o efeito inotrópico, né, para a força de contração. E além disso, nos cardiomiócitos do nó sinoatrial, o aumento da corrente de cálcio acelera a queda daquele potencial marca-passo que nós vimos em aulas anteriores, o que contribui para o efeito cronotrópico, isto é, aumento do disparo, ou seja, aumento da frequência cardíaca. Além disso, a PKA fosforila também os canais lentos de potássio, e com essa fosforilação há um maior efluxo de potássio, o que contribui para a repolarização dessas células, o que também encurta o potencial de ação nas células ventriculares. Isso permite que mais excitações ocorram por minuto, chamado efeito cronotrópico. Vamos agora para a membrana do retículo sarcoplasmático, onde nós temos a cálcio ATPase, bomba que retira cálcio livre do citosol, proporcionando assim o relaxamento da contração. Essa bomba é parcialmente inibida por uma proteína chamada de fosfolamban. Essa proteína, então, dificulta a atividade da cálcio ATPase.
a pKa fosforila a fosfolamban, promovendo assim a desinibição da cálcio-ATPase, que por sua vez aumenta a sua capacidade de transporte ou retirada do cálcio do citosol para o interior do retículo sarcoplasmático. Com essa maior retirada do cálcio, há então um aumento na velocidade de relaxamento, o que é chamado de efeito lusitrópico. Desse modo, então, a atividade simpática por meio dos receptores adrenérgicos beta do tipo 1 proporcionam um aumento na força de contração, o que é igual ao efeito inotrópico positivo, proporcionam também um aumento na frequência cardíaca, efeito cronotrópico positivo, e proporcionam um aumento na velocidade de relaxamento da musculatura cardíaca, que é igual a um efeito lusitrópico positivo. Então aqui nós vimos os efeitos inotrópicos da noradrenalina, da adrenalina e a importância do cálcio para esses efeitos. Caso você queira relembrar o modo como a angiotensina 2 promove o efeito inotrópico, sugiro você assistir a aula sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona em fisiologia renal. Bom, mas o coração também é submetido a influências parasimpáticas via receptores muscarínicos do tipo 2 na membrana dos cardiomiócitos. Desse modo, quando há um predomínio da atividade vagal por meio do neurotransmissor acetilcolina, que então interage com os receptores muscarínicos do tipo 2 na membrana do cardiomiócito, que também é um receptor acoplado à proteína G, só que no caso um receptor, uma proteína G inibitória, que portanto promove a inativação da enzima adenilato ciclase e portanto deprime as concentrações de AMP cíclico e, portanto, reduz a ativação da proteína quinase A, desencadeando assim todo um mecanismo inverso ao desencadeado pelos receptores beta-adrenérgicos do tipo 1. Logo, com a ativação dos receptores muscarínicos do tipo 2, há então uma redução na força de contração, portanto, efeito inotrópico negativo. Há também uma redução na frequência de contração cardíaca, portanto, um efeito cronotrópico negativo. E há uma redução na velocidade de condução, portanto, um efeito chamado agora de efeito dromotrópico negativo. E além disso, as subunidades beta e gama da proteína G se dissociam e ativam uma forma especializada de canais de potássio, sendo este chamado de canal de potássio muscarínico. Com a abertura desse canal, há um maior efluxo de potássio e, como consequência,
uma hiperpolarização da membrana do cardiomiócito, uma discreta hiperpolarização, né? No entanto, esse potencial mais negativo deixa a velocidade de condução mais lenta. Bom, no entanto, a acetilcolina é rapidamente removida da junção sináptica pela enzima acetilcolinesterase, que então lisa a molécula de acetilcolina ou quebra a molécula de acetilcolina em uma molécula acetil e uma molécula de colina. Ou seja, a acetilcolinesterase reduz a atividade da acetilcolina por meio da sua inibição, da sua lise. No entanto, quando a atividade da acetilcolinesterase é inibida, seja pela atividade de um anticolineesterásico ou uma intoxicação por organofosforado, consequentemente, a concentração de acetilcolina na fenda sináptica continua a aumentar, uma vez que a enzima que inativa essa molécula está bloqueada. Desse modo, a acetilcolina continua a estimular o receptor muscarínico, podendo causar assim uma severa bradicardia. Nessas condições, é preciso atenuar os efeitos da acetilcolina sobre os receptores muscarínicos, e isso é realizado com um agente competidor com a acetilcolina, competidor pelo sítio do receptor muscarínico. E o principal agente antagonista a esse efeito é a atropina. Bom, observação. Além da atividade parasimpática, os efeitos inotrópicos negativos geralmente não são fisiológicos. Eles costumam ser um componente de doenças cardíacas, certo? Então, com exceção da atividade parasimpática, o efeito inotrópico negativo não é fisiológico, certo? Então, essa aula você pode revisar pelas seguintes referências.